A cultura chinesa, na verdade, ela está na nossa cultura, né, ocidental há muito tempo, desde da bússola, da pólvora, as tecnologias antigas, né? Porém, nós aqui do Ocidente, em geral, a gente não aprendeu nada com a cultura chinesa, com o pensamento chinês. A China é sempre um chinês que faz Kung Fu, que fala com L, né? E come cachorro. E uma caricatura baseada em preconceito. Preconceito, principalmente depois do surgimento do coronavírus, existe no mundo inteiro. Várias pesquisas já mostraram, principalmente nos Estados Unidos, 60% a 70% da população não confia nos chineses. A maioria dos brasileiros não sabe nada da China e dos chineses. Na verdade, a gente sabe muito pouco dos outros. A gente não sabe da África, a gente não sabe do Oriente Médio, a gente mal sabe da América. A gente tem pouca experiência de lidar com o diferente, embora a gente se ache, né? A gente ache que é um povo que aceita todo mundo. O Brasil é o país mais longe no mundo com o qual a China tem uma parceria tão estreita. Então, é complicado. Eu estou aqui desde 1990 no Brasil, né? E é uma coisa que chama muita atenção, né? Muito voltado sempre para, sobretudo, as elites, né? Olhando para Disneyland e para Paris. Se você não sabe nada da China, você realmente está negociando no escuro, o que não é bom. Se nós tentarmos entender a China sob o nosso olhar ocidental, não vai dar certo. Falta esse entendimento de como que o chinês pensa, de como que o chinês se posiciona no mundo do negócio. Um aspecto importante dessa tradição cultural chinesa, a dificuldade de fazer negócios sem que se estabeleça, vamos dizer assim, uma relação mínima de confiança, né, entre os parceiros, né? Para uma sociedade chinesa, que é uma sociedade muito relacional, tempo não é dinheiro. Tempo é o que você precisa para estabelecer uma relação de confiança, para então você fazer negócio, para você decidir coisas. Os chineses, eles são um pouco desconfiados, então não é num primeiro contato que você vai conseguir conquistar o chinês. Depois que você tem a confiança dos chineses, é uma confiança para o resto da vida. O chinês chama isso de guanxi. 有关系就没关系 significa o quê? Se você tem boa relação com outros, não vai ter problema. 没有关系就有关系 Se você não tem relação boa, então você tem que se preocupar. Meu nome é Adalberto Maluf, sou diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD Brasil, um dos maiores grupos chineses com investimentos no país há pelo menos 6, 7 anos, com 3 fábricas de ônibus, de painel solar e de baterias de lítio. E eu acabei sendo o primeiro funcionário a abrir toda a operação da empresa aqui no país. In 2012, at that moment, Brazil is the second largest bus market of the world. We saw like Brazil is the good opportunity for us. So that's why we firstly came to Brazil to develop the electric bus market in Brazil. A gente tem exemplos aqui no estado de São Paulo, foi o primeiro caminhão elétrico compactador de lixo do mundo. Basicamente porque surgiu uma ideia, uma demanda, o Brasil fez um projeto de engenharia, envia para a China e em menos de um mês o projeto está aprovado e a gente já está fazendo o protótipo.
né? Isso é muito diferente, por exemplo, de uma grande montadora internacional, que tem ciclos de aprovação de novos projetos de 2, 3, 5 anos. Então, a velocidade com que os chineses tomam decisões e o apetite que eles têm ao risco, né, de tomar decisões que podem não dar certo, eu acho que está muito dentro dessa nova tendência mundial da inovação. Viver na China certamente é nada entediante. Sempre que acontece alguma coisa nova, é um país que passa uma semana, muda tudo. É tudo muito rápido aqui na China. É um país em que pessoas preguiçosas não têm vez. Eles têm muita sede de fazer o país crescer, eles têm muita sede de fazer a China se tornar essa potência que ela é e que está se tornando cada vez mais. A China já é a segunda maior economia do mundo. Isso se medirmos o seu PIB em dólares correntes, né? Calculado pela paridade de poder de compra, a China já é a primeira economia mundial. É uma grande potência que tem uma influência tremenda, né, em todo o mundo. Se não é o principal parceiro comercial, o segundo ou terceiro, ou seja, todo mundo tem que lidar com a China na questão do comércio e também na questão dos investimentos. Ele é muito importante para vários países. A China vive um momento muito especial, um momento muito único sob o governo de Xi Jinping. Eles realmente entenderam o lugar deles no mundo, eles querem ser pioneiros em todos os setores possíveis. E eles não se veem mais como seguidores de Europa, seguidores dos Estados Unidos. Eles querem ser os líderes. A China investe no mundo todo, né, em especial ali nesses países da Rota da Seda, que é a conexão ali com a Europa, da China, o Sudeste Asiático e os grandes portos exportadores da África e da América Latina. A gente está falando de trilhões de investimentos chineses para criar uma infraestrutura para eles voltarem a ser o império do meio. É um país que está crescendo, mas ainda é um país considerado em ritmo de abertura, entendeu? Então, aqueles que já são subprodutos do One Child Policy, política do filho único, que são considerados os pequenos imperadores, esses adoram falar com o estrangeiro. Porque a China, quer queira, quer não, ela ficou fechada há muito tempo. Não, mas ela está aberta. Não, calma lá, ela está aberta desde o ano 2000. Ele quer ver e ser visto no Starbucks, apesar dele não gostar de café. Ou seja, eu morei lá por 4 anos, mais de 100 reuniões, e conto, olha, se eu não me engano, 3 reuniões as pessoas me ofereceram café. Só que onde mais cresce o Starbucks é na China. Na minha equipe, todos os chineses estudaram fora da China. Eles têm uma sede de sair daqui por um período, conhecer outras culturas, aprenderem outras línguas e trazer de volta para cá. É o inverso da fuga de cérebros, né? Eles buscam trazer o que eles absorvem de fora e implantam aqui. Por isso que a gente vê esse sucesso de empresas chinesas globalmente. Hoje, se você pega aí as 500 maiores empresas do mundo ali pela lista da Forbes, a China tem mais de uma centena de empresas entre as maiores. Somado da China continental com Hong Kong, é maior do que o número de empresas americanas nessa lista das 500 maiores empresas. O que cresce na China são os setores das indústrias avançadas. Cito, por exemplo, a questão da energia solar fotovoltaica, uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, aperfeiçoada no Japão depois, com tecnologia alemã. Hoje, 9 dos 10 maiores fabricantes de módulos solares fotovoltaicos são chineses e a China lidera todas as patentes e revoluções tecnológicas no setor de energia limpa, que é hoje a principal aposta do mundo. Por mais que, sim, o Estado regule muitas áreas da economia, o Estado regula as atividades de negócio, todos os chineses que eu converso querem empreender, todos.
eles estão, por exemplo, trabalhando comigo no Alibaba, mas eles estão pensando em quanto tempo eles vão demorar para poder ter acesso às ações que eles têm direito e, a partir desse capital, montar o seu próprio negócio. Então, eles se arriscam, eles investem. Hoje, as principais cidades chinesas são grandes metrópoles, altamente tecnológicas, né? A maior frota de veículos elétricos do mundo, o maior sistema de energia renovável. Então você tem desde a maior fabricante de drone, a maior fabricante de componentes de tecnologia de informação. A China está em Marte, junto com os Estados Unidos, né? Na área de navios, na área de aviões, na questão de máquinas, na questão de produtos agrícolas. Quer dizer, eles conseguiram dar um salto muito grande no desenvolvimento tecnológico, mas ainda o Ocidente não conhece. O Made in China, há 10 anos, era um produto que é considerado barato, feito por uma mão de obra barata e que não tinha qualquer tecnologia e que era imitação. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente nesses últimos 10 anos, eles querem mudar o paradigma de um produto barato para um produto tecnológico e assim, que seja eficiente. A China ela cresceu nos últimos 20 anos para criar a maior estrutura econômica comercial do mundo, enquanto o Ocidente, né, não conseguiu responder à altura. Então a gente vai ver um mundo cada vez mais multipolar, né? Eu não vejo a China com objetivos imperialistas de dominar o mundo, né? Mas toda vez que você tem a transição de uma grande potência para a segunda potência, em poucos anos, né, isso gera tensões que historicamente levaram à guerra. Mas eu não creio que seja o momento hoje, porque a China ela está tão inserida na cadeia produtiva internacional que hoje uma guerra entre as grandes potências é praticamente inviável. Mas o processo de volta a ser a maior potência sobre esse planeta da China é um processo inexorável, isso vai ocorrer. A questão é discutir se a China volta a ser a maior economia daqui 4 anos, 6 anos ou 8 anos. Mas em menos de 10 anos, até 2030, a China será a maior potência econômica, tecnológica e de inovação desse planeta. A economia chinesa, a China de uma maneira geral, seguia sempre um modelo que foi idealizado por Mao Zedong, que era da busca da autarquia, a busca da total independência do mundo exterior. Mao Tse-tung, que foi o grande timoneiro, né, que foi o líder, né, da Revolução Chinesa de 49, ele falece em 76. Em 78, o Deng Xiaoping, que é outro revolucionário daquela época, inicia esse processo que a gente hoje chama de reforma e abertura. O que Deng Xiaoping propôs era promover a abertura econômica, incentivou o investimento estrangeiro, criando uma maior inserção da China na economia mundial, no sistema internacional. E a China começou a se transformar numa grande fábrica do mundo baseado em mão de obra barata. E aí, durante uns 20 anos, houve esse casamento feliz, que os Estados Unidos aproveitaram muito, né? E a China crescendo. Essas reformas que tiveram lugar a partir de 1978 foram essenciais, fundamentais, para permitir que a China crescesse a 2 dígitos durante mais de 3 décadas, e o PIB chinês cresceu mais de 25 vezes nesse período. Evidentemente, o dinamismo da economia chinesa diminuiu, mas de uma maneira geral diminuiu o dinamismo da economia mundial. Eu fui embaixador na China de 2004 a 2008. Foram 4 anos fascinantes que corresponderam ao período em que a gente poderia dizer que foi a decolagem da economia chinesa e a grande expansão da presença chinesa no cenário internacional. Acontece que a China, ele nunca tem a vocação de ficar como coadjuvante, né, do capitalismo ocidental. Ficou mais claro com a crise de 2008.
A crise de 2008 mostrou duas coisas. Mostrou a fraqueza, uma certa decadência do capitalismo americano, que estava muito voltado à questão financeira, né? Ao invés da questão da economia real, produção, inovação. E mostrava a força, ao mesmo tempo, a força da economia chinesa, que não foi afetada como o resto do mundo. Começaram a falar, pera um pouquinho, eu estou comprando muito do chinês, etc., o que a gente faz? Logo depois da crise da subprime, a China falou, eu não posso ficar só dependendo disso. Então soltou-se a política dos grandes campeões nacionais, internacionalização das minhas empresas e outra, eu também preciso garantir o suprimento do agronegócio. A lógica era procurar matérias-primas, ir atrás de inovação. Mas isso, inovação, sobretudo, começou a aparecer compra de empresas de ponta tecnológica na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, você vê, de um lado, os Estados Unidos em queda, do outro lado, China em ascensão, e aí os Estados Unidos começam a se preocupar. Obama, em 2011, fala no Sputnik Moment, referência ao momento que a União Soviética lança um satélite antes que os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos dão esse choque e acordam e fazem um enorme esforço nacional de manter sua liderança com o projeto Apollo. É isso que Obama falou, mas não conseguiu fazer, o Trump tentou de seu jeito todo atrapalhado, e o Biden agora tem um projeto grande. A China não quer dominar o mundo, mas a China quer sim expulsar os Estados Unidos da Ásia, isso é óbvio, e fazer uma nova zona de influência. E para isso tem a Rússia também. Mas aí tem uma questão, começou a surgir uma oposição que se traduz em restrições aos investimentos chineses nos Estados Unidos e na Europa. A visão norte-americana é uma visão de não quero que tomem meu lugar. Então, o que puder ser criado no sentido de colocá-los como um inimigo, como aqueles que vão tirar os empregos, né? Lembra American First do Trump? Eles vão acabar com as indústrias porque eles fabricam tudo. Mas foram as potências que se colocaram lá como indústria fabricante também, né? Importam da China um monte. A China tem bônus do Tesouro Nacional americano. Então é inimigo numa parte, mas na outra não é bem-vindo, vem a nós, né? A gente esquece o seguinte, a China só teve 2 períodos ali ao longo da sua história em que ela deixou de estar entre as 3 maiores economias do mundo, entre as 3 maiores potências do mundo. E agora você tem aí uma dualidade, uma dupla, né, que mais relevante, e que são antagônicos em determinadas situações, mas também são parceiros em outras. E aí as parcerias vão sendo construídas. E as animosidades também, naturalmente. Meu nome é Alan Fernandes, eu sou membro do Conselho de Administração e CEO do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. O Haitong é o segundo maior banco de investimento da China e dentro do processo natural de internacionalização que as empresas chinesas iniciaram ali mais ou menos no final da década de 80 e década de 90, a Haitong, em 2015, ela comprou 100% das ações de um banco na Europa, que por sua vez controla o Haitong Banco de Investimento do Brasil aqui. O fato de o Brasil fazer parte do grupo de países cobertos pelo banco que eles adquiriram, teve um peso fundamental, tendo em vista a percepção que as empresas chinesas têm do mercado brasileiro, né, em termos de tamanho, além do que o Brasil já vinha, naquele momento, num crescente como sendo um parceiro comercial privilegiado para a China. Nós temos uma classe média no Brasil de cerca de 40 milhões de pessoas. Isso daí é mais que toda a população da Austrália, é a população quase da França. Então é um mercado interno pujante, que quer consumidor em termos de produtos tecnológicos. E a China, nesse ponto, ela avançou bastante. Você tem 1,5 bilhão de chineses, né? Todo dia, no mínimo, você tem que colocar 4,5 bilhões de refeições na mesa do povo chinês, né? Quem são os grandes produtores de alimento no mundo? Estados Unidos, Brasil. Agora nós somos o principal exportador
tanto de commodities metálicas, como petróleo, mas também como agronegócio, principalmente soja, milho, etc. E isso vai continuar. E você tem o lado conjuntural, que isso não vai continuar mais, mas o que é? Foi a febre suína que acometeu a China em 2017 e 2018. Descobriu-se que a febre suína foi porque os porcos consumiam lavagem. Tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos. Tá entendendo por que os frigoríficos brasileiros exportaram proteína animal? Tá, mas e como é que eu vou criar meus porcos? Com ração. Ração vai o quê? Soja, milho, trigo. Ponto positivo para o Brasil de novo. E eles pularam do ano 2000, praticamente nada de exportação, para 2010 sendo o terceiro e agora sendo o maior mercado nosso exportador, que a gente exporta muito mais para eles do que para os Estados Unidos e para a União Europeia. Está errado depender tanto da China. Aí eu volto, a culpa é de quem? A China botou uma arma na minha cabeça e falou, você vai vender só para mim? Não. Como o governo brasileiro já mostrou os dentes na época de Trump para a China falou, então eu vou acelerar meus investimentos na África. Por quê? Porque eu preciso diversificar meus suppliers, meus fornecedores. Agora é importante saber de que forma o Brasil está diversificando os nossos compradores. Então quem vai chegar mais rápido? A importação de soja pela China faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo, enquanto a exportação de soja pelo Brasil faz parte de uma janela de oportunidade com poucos efeitos sobre investimentos no geral, produtividade, encadeamentos baixos e só enriquecimento de uma parcela específica da sociedade brasileira. A China é hoje o nosso principal parceiro comercial e, em termos de fluxo, nos últimos anos foi o principal investidor estrangeiro no Brasil. O Brasil, desde o início, era identificado como um país prioritário. Pelo fato de ser um país aberto ao capital, que já passou por fase da atração do capital, o Brasil sempre foi um país muito aberto. US credits were helping to build railroads, to open up for development the untouched riches of Brazil's interior, as part of a project to industrialize the nation. Desde o plano de Médici 50, com Juscelino Kubitschek, se teve a entrada das empresas multinacionais. E na década de 90 se teve a privatização dos setores energéticos, etc. Então era relativamente fácil operar aqui e tinha algumas questões importantes da agricultura, na energia, etc. Eles começaram investindo em atividades das quais eles eram já ligados como importadores. Uma segunda fase terá sido a fase do investimento industrial chinês para abastecimento do mercado brasileiro. Aí, numa terceira fase, eles já entraram com um investimento mais, digamos assim, substancial na área de infraestrutura, né? E a quarta fase, que eu chamaria investimento no setor de serviços. O pico do investimento chinês no Brasil foi o ano de 2010, que foi também o pico do investimento chinês no restante do mundo. Agora, depois disso, evidentemente que o investimento chinês diminuiu em termos de valor, mas curiosamente aumentou em termos de projetos. Então eles estão vindo por vários motivos. 1, financeiro. 2, ter garantia de recursos naturais. 3, internacionalização das empresas. 4, tá barato por causa da Lava Jato. Empresas que foram citadas na Lava Jato, que estavam com problema de liquidez, que estavam vendendo ativos na Bacia das Almas. 5, esse que eu acho que passa ao largo e é importante nós mostrarmos, o Sharp Power. Então é uma maneira de você conquistar geopoliticamente a América Latina botando dinheiro aqui. O brasileiro olha para o país e diz, nossa, está um caso, está difícil, burocracia, tá? Mas qualquer investidor do mundo olha para o mundo, não só para o Brasil, então compara. Então aí você vai ver que, apesar de tudo, você tem uma relativa estabilidade política, comparado com outros. Você tem um marco jurídico estável. As indicações das empresas chinesas falando que o ambiente de negócios é bom,
Por exemplo, que nós temos um ambiente político, econômico, social, consolidado. Isso é importante para eles. Quando o governo chinês está junto e diz esse país é nosso parceiro, as empresas vêm com muito apetite para investir. É de interesse chinês desenvolver os setores no Brasil que possam ser complementares às demandas chinesas. Quer dizer, a energia é um problema para a China, mas o Brasil tem um potencial de produção de energia muito grande, sobretudo no setor elétrico. You can see all the joint energy companies from China are playing here, not only investing in the assets, but also with the capability to develop the renewable assets, like the wind farm, like the solar PV. And also, I see that lots of the top-tier technical company, industrial players are in Brazil. So they normally do the export-import with Europe. But here in Brazil, I can see they build the factory by themselves or by acquisition. They team up with the local players to expand the market here. So in general, I see more opportunities and more tight relationship between Brazil and China. O investimento chinês tem uma contribuição importante para diminuir aquilo que convencionou-se chamar de custo Brasil. Por quê? Porque, evidentemente, quanto mais competitivo o Brasil for em termos internacionais, mais atraente será para os chineses comprar do Brasil. Os chineses investem em 23 dos 27 estados brasileiros, quer dizer, que é uma presença de empresas chinesas. A gente pode dizer, na prática, quase que o Brasil como um todo. Eu sou Alexandre Surprise, eu sou o CEO da empresa Nansen para a América Latina. A Nansen é uma empresa de 90 anos de mercado aqui do Brasil. Se especializou na parte de medição de energia desde a década de 70. Desde 2018, a Nansen pertence 100% à Sanxin. Depois que a Sanxin veio para o Brasil, a gente deu praticamente um salto tecnológico enorme. Isso trouxe o que para a empresa? Trouxe crescimento. A nossa fábrica aqui em Manaus, ela é 30% maior que uma fábrica antiga que nós tínhamos em Minas. Existe incentivos, cobranças governamentais na China para que os produtos tenham realmente qualidade. E eles garantem eles querem transferir esse controle de qualidade para todas as fábricas que eles têm no mundo. A moeda brasileira desvalorizou muito, então ficou muito fácil as aquisições aqui. E não é a China em si, são as empresas particulares chinesas, empresas privadas chinesas que investem no mercado brasileiro também, não só empresas estatais. E aí provavelmente alguém está falando, mas eu vou vender coisas estratégicas para chinês, mas o que vocês acham que o chinês vai fazer com a hidrelétrica? Ele vai pegar água, a turbina e botar nas costas e levar para Xangai? Todos esses projetos são direcionados através de um contrato de concessão. Se você não fizer como operador nacional do sistema e a ANEEL está pedindo, você perde a concessão. A estrada é estratégico. O que o chinês vai fazer? Vai pegar o asfalto e vai embora? Ele vai cobrar o pedágio que ele quer. Não pode, está regulamentado. Eu já ouvi gente do governo falar o seguinte: não vamos vender o setor elétrico para os chineses. Eu falei, por quê? Vendemos a distribuição para os franceses, para os portugueses, para os espanhóis e para os americanos. Por que não os chineses? Há uns 2 anos atrás, a ANP fez um leilão também e as únicas empresas que apareceram foram as empresas chinesas para ganhar aquele leilão. Então, muitas vezes as pessoas falam, o chinês está querendo comprar o Brasil. É uma visão muito simplista, né? Porque é preciso investimentos e é preciso ter parcerias para crescer.
O Brasil não é comprável, como outro país não é comprável. A China compra no Brasil aquilo que os brasileiros querem vender para a China. E se os brasileiros querem vender, porque eles acham que estão fazendo um bom negócio. Pode até não ser um bom negócio. O tempo dirá. A questão da China aproveitar do Brasil, claro, óbvio. Eles não vêm aqui para desenvolver o Brasil. Essa é a tarefa dos brasileiros. Mas a mesma coisa vale para a capital europeu-americana. Eles vão pegar meu petróleo. Sim, mas você tem dinheiro para tirar ele do pré-sal? Não. Então, nem o setor privado quer investir tanto assim, o setor privado doméstico, e muito menos o setor governamental, que ele não tem dinheiro. Se é o único que tem dinheiro, não é bom nós monetizarmos? Então eu tenho que dar um pedaço do petróleo para ele? Não, ele vai fazer de graça para você. Não, filho. I don't know why there is a saying like China is buying Brazil. No. It's a win-win situation. We need each other. It's a partnership. How much would it be to buy it? And what's the point to buy it? No, what's the purpose? Foi o maior investidor? Foi, mas não vai comprar tudo. Não são setores, não são todos os setores que os chineses têm interesse. Garanto que se o Brasil continuar barato do jeito que está, os americanos, os ingleses vão comprar do mesmo jeito, viu? Se você pega, por exemplo, o estoque de investimento externo que existe aqui no Brasil, americano ou europeu, ele é muito superior ao estoque de investimento chinês, nem se compara. Se você vai ver na ponta do lápis o quanto do setor elétrico está na mão das empresas chinesas, estatais chinesas, é 10%. Quanto está na mão das empresas europeias, ocidentais, também 10%. Entendeu? Que vieram aqui na primeira onda da privatização. Pega aí o setor automobilístico, né? Desde que as empresas automobilísticas americanas e europeias se instalaram no Brasil aqui nos anos 50, 60, elas dominaram completamente o mercado nacional. Então é tudo muito relativo, entendeu? O que impressiona é a rapidez com a qual os chineses avançaram, né? E se colocaram como um novo player, do lado dos investimentos europeus e americanos que já estavam aqui. Em chinês, a gente tem uma frase que diz que é assim, cada piscar de olho, tipo, cada dia é uma nova invenção. Se você não pensa um passo antes do outro, a gente fica para trás. Nosso fundador, venerável Mestre Xing Yun, ele veio para o Brasil em 1992. Desde então, temos o Templo Zulai. A missão é simples, para trazer felicidade para o brasileiro. Onde há oportunidade para ganhar dinheiro, a China está lá, o chinês está lá. Não é que chinês cobiça, ganância, mas isso já está no sangue. A diligência. China, a gente sabe que historicamente é um país agricultura, né? A gente sabe que um dia você não trabalha, você não come. O chinês, quando chegar em muitos lugares, né, ele trabalha muito, o nativo reclama. A China vem aqui roubar o nosso negócio, mas na verdade não é. O budismo fala isso também. Você não depende do outro, né? Depende de você mesmo. Se você trabalhar diligente, você merece. Tá no sangue do chinês já. É difícil, você pede que não trabalha, é difícil. Porque trabalha é nossa vida. Based on the culture of China, the Chinese people always want to improve themselves, to make their life better than before. They don't want dominate the other country. Actually, they want to support another country to be better, together, So that's why we see Brazil and China, we have the good combination. So if we can enlarge our trade between these two countries, that will be better for the both the population
of the two countries. Os chineses não são expansionistas culturalmente, eles não gostam de colonizar, né? Não é cultura deles, a colonização. Eles gostam de ganhar dinheiro, são pragmáticos, são investidores, são obsessivos para poder correr atrás daquilo que foi perdido no passado, são muito eficientes. Desde que ela consolidou o império, mais ou menos 250 anos antes de Cristo, né, com o imperador Qin na unificação da China, ela nunca mais mudou de tamanho. Ela não tem essa coisa de crescer e invadir os seus vizinhos. Essa aqui é a muralha, né? A famosa muralha, que mostra um pouco, né? Na época que os europeus estavam, na verdade, expandindo, né? A China estava construindo um muro para ficar dentro, né? E construindo mantendo sua unidade nacional. Eles não querem botar comunismo aqui, não existe comunismo. Claro, com o Xi Jinping a gente pode dizer que está cada vez mais, o governo está intervindo nas empresas estatais e nas empresas privadas, isso é óbvio. Mas ninguém quer botar o comunismo aqui. É uma coisa inacreditável. É um ódio contra a China, é um fake news contra a China que você não imagina. E mobiliza uma turma inteira. A tradução disso é zero. Porque o que realmente o que interessa, o poder econômico, eles têm interesse na China. É óbvio que existe uma preocupação, sobretudo por parte dos Estados Unidos, desse aumento da presença chinesa na América Latina, um movimento no sentido de tentar desqualificar essa presença como algo que fosse perigoso, mas na verdade o que está por trás disso é exatamente o interesse em não perder influência. Também é meio estranho no Brasil dizer que não, a China está espionando. Bom, a gente acabou de assistir alguns anos atrás, os Estados Unidos estavam espionando o celular da Dilma, da Petrobras. Então, assim, no Brasil, na América Latina como um todo, não há muito assim, argumentos para, nesse aspecto, se opor à China. Infelizmente, a gente tem hoje algumas pessoas importantes do mundo político e formadores de opinião no Brasil que toda hora estão falando informações equivocadas sobre a China, né? Culpando a China por problemas que não são dele, e mesmo assim a China não criou barreiras com o Brasil. É claro que a China não gosta quando alguém fica falando tanto, enfim, coisas negativas sobre o seu país e até racismo, etc. Mas o ministro que falou, usou um termo racista contra a China, coincidentemente logo em seguida caiu. Você já machucou a pessoa no início. O que você vê depois não vai entrar na cabeça dele. Primeiramente, não criticar primeiro, não discriminar. Primeiro, abrir a mente. Porque se o Brasil não quer aceitar a China aqui, outro país aceita. Se a China não quer aceitar o Brasil, outro país aceita o Brasil. Então, fala boas palavras, tenha boa intenção e faça boa ação. Isso é 3 boas atitudes que o venerável mestre resumo de ensinamento tão profundo do budismo, ele traz para o nosso mundo. E agora a gente traz para o Brasil. Meu nome é Camila Mendes Viana Cardoso, eu sou sócia do escritório Kincaid Mendes Viana e também sou presidente da coordenação da OAB Rio de Janeiro das relações Brasil-China. A gente conhece o common law inglês, americano, mas da China a gente tem pouca informação de como funciona a justiça chinesa. Meu nome é Wallace Wu, eu sou brasileiro, mas filho de chineses. Eu fiz um mestrado na China em Direito Chinês, na Tsinghua University, onde até o presidente atual chinês estudou, fez engenharia lá. Todos os nossos clientes reclamam quando vêm do exterior para o Brasil. Primeiro é a área tributária. Todo mundo diz, meu Deus, é muito complicado essa área tributária,
Como vocês pagam imposto no Brasil, isso aí é uma reclamação de todo cliente. Esses sistemas na China são mais claros e objetivos. Ora, se você presta tal serviço, vai ser tributado em tanto. Então, os chineses eles ficam muito inseguros, principalmente na parte tributária e na parte trabalhista, porque também existem alguns benefícios sociais no Brasil que não existem na China. E para isso também existe um custo. People always say like Brazil is really complicated. I agree. We can see the tax system is really complicated, and even for me, after 7 years, I still don't know very well the tax system. So it's also complicated when you bring the product from China to Brazil. It's like a long process. If you made some mistake, you will have the bigger penalty. So I think these three are the main challenge for the new company coming to Brazil and need to take care. Transferir esse conhecimento para eles foi algo muito demorado e muito, às vezes até assim, doloroso, né? Porque as pessoas têm uma expectativa do lado de lá, uma expectativa que as coisas vão numa certa velocidade, e aqui a nossa legislação, a nossa cultura local, ela tem o tempo dela. Veja, são várias entidades que não se conversam e cada um tem o seu timing. Sabe quantos projetos estruturantes de infraestrutura o Ministério Público está questionando? Pelo menos 80%, pensando como chinês. O governo é uma coisa só. Não, aqui tem vários pensadores, cada um pensa de uma forma diferente. Vai falar, não, é muito complicado, então eu prefiro comprar a CESP, que já está pronta. As empresas chinesas que vêm para o Brasil, a maioria esmagadora vem adquirindo alguma que já está aqui, né? Então são as aquisições. O conflito começa no board, lá em cima. Eu te diria que é tudo diferente, né? O que tem em comum? Fazer o negócio. Gerar energia, distribuir energia, construir pontes. Todo o resto tem que entrar em acordo. Então, como é que entra em acordo, né? Qual é o nosso jeito de entrar em acordo? Normalmente, essas empresas grandes chinesas, elas têm representação, por exemplo, governamental. Então, ao constituir uma empresa chinesa no Brasil, as grandes decisões, as mais importantes, por exemplo, onde vão investir, quanto vamos gastar, sempre é tomada na China. Eles precisam ter informações 100% sólidas para que eles tomem as decisões da forma melhor possível. A gente faz confirmações para saber se entenderam e pedem para as pessoas explicarem o que foi entendido, para garantir que o entendimento é comum nas duas partes. Um faz uma pergunta, daqui a pouco o outro faz a mesma pergunta e vai sendo feita essa construção da confiança através da sua consistência do que você está falando para eles, né? A gente tem bastante intercâmbio, então, por exemplo, a instalação da fábrica de solar aqui do Brasil, a gente teve 100 funcionários brasileiros que ficaram na China durante 6 meses, fazendo treinamento. They told me it's the big change in their mind to understand China. So from the TV and the people only know a little. But if you want to know better in China, you should go there to understand. No período pré-pandemia, era mais ou menos de 3 a 4 vezes por ano indo para a China, de 2015 para cá, ficando 15, 20 dias por cada vez, visitando várias cidades, visitando as empresas chinesas. É uma experiência fantástica do ponto de vista pessoal, profissional. Hoje na BYD Brasil, acho que uns 95, 97% dos funcionários são brasileiros, né? Temos muito poucos funcionários chineses, na verdade só o presidente, o diretor financeiro, né, e os 2 gerentes financeiros. Para cuidar dos recursos, óbvio, eles preferem que sejam os chineses. A ideia não é vir para
para monitorar, é diferente do que as pessoas pensam, né? Tá aqui indo para espionar, não é nada disso. É por a gente estar com diferença de fuso horário muito grande e diferenças culturais, e diferença na língua, é vital ter essas pessoas trabalhando aqui. A gente está visitando eles de tempos em tempos para manter esse relacionamento. The group Haitong Bank and Haitong Securities decided to send me to Brazil to facilitate the cross-border transaction and to support the Chinese investment in Brazil, and also to advise the Brazil's investment to China. You always need the people to bridge the difference, to minimize the gap, the cultural difference. O chinês não pode trazer muito chinês para trabalhar aqui. O Ministério do Trabalho não permite, então é só o pessoal do escritório mesmo. Aqui não é a África. A pessoa vai encher de chinês. Não, não vai não. Você tem que provar que aqueles que você traz são necessários, porque não tem locais que correspondam, né, em termos de know-how, de especialização. Você não traz milhares. Normalmente, eles vêm sozinhos, deixam a família na China e aqui vão desenvolvendo a sua profissão e o negócio para depois, assim, voltar para a China nas datas importantes. Então, os expatriados chineses que vêm para cá, ao chegarem, né, eles vão exatamente ter que se aclimatar. Como é que é a comida, como é que é a higiene, como é que se senta, como é que fala. Eu entro na empresa, tá lá a recepção, eu cumprimento a recepcionista, a gente cumprimenta, né? Eles cumprimentam? Não. Conclusão, a recepcionista pode falar, nossa, mas que chinês mal educado. Ele entra, vira a cara e passa como se eu não existisse. Mas foi ensinado a ele que o mal educado é ele se dirigir à recepcionista sem que haja uma apresentação, enfim, minimamente um ritual de introdução. For Brazilian people, so they consider more important for their family than the work. I think for the Chinese culture, so people need to put all their efforts on work, and then second one is family. It's a little different. So that's why for Brazilian people, like when they see many Chinese people coming to Brazil and working here and live far away from their family, they feel like a pity to our Chinese employees. I don't face any challenge. So because since the beginning, I already have my family here. My son grew up since 3 years old, and now he can speak very well Portuguese. So he has many Brazilian friends. So we are doing well. I came alone, and I'm still single here. So I don't know. That's the part I love here in Brazil. People are more open and more easily to accept foreigners from different culture, from different background, and they are willing to help. Na China, quando eu trabalhei como motorista, esse caminhão foi uma vez na obra, no canteiro de obra, e atolou. Ficou patinhado na terra e não conseguia sair da lama. Aí quando pediu a pessoa da obra que me ajudasse para empurrar o carro, sabe o que aconteceu? Olhou para mim, tinha uma cara feia. Cara feia, disse que por que eu tenho que te ajudar? Aí eu fui muito duro para eu sair daquela situação. Ok, aí eu cheguei no Brasil, né, comprei esse carro. A bateria não perdeu capacidade de dar mais batida para meu carro pegar. O próprio vizinho já me perguntou, você quer empurrar seu carro? Aí já vem um monte de gente, no mínimo 4 pessoas, empurram o meu carro. Eu achei a diferença. É por esse motivo, né, eu também posso filmar para vocês. Eu amo o Brasil. Eu vim com a família, meu pai, minha mãe e os irmãos. Era 1960,
A China estava uma situação de conflito interno. A única vontade que tinha é sair da China. A vida é uma curva, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então, esse é natural. E quem sustenta esse desenvolvimento é a própria filosofia chinesa. Eu separei da primeira esposa e aí por desentendimento, né? Então eu achava, né, pela filosofia chinesa, um gerador, né? Para ter feliz precisa ter yin e yang, porque só um não sobrevive. Então eu precisava de ter outra companheira. Então são 8 números matemáticos para expressar o calendário chinês. Então, com isso, existe fórmula matemática. E assim consegue comparar se é harmônica ou se é conflito. Aí eu calculei e encontrei a roça. Ele chegou me procurando e já avisando que nós éramos alma gêmea. Na hora eu me assustei, claro. Eu falei, mas como assim? Como pode você já me chegar com uma proposta dessa? Ele falou, não, mas aquele insistia em mostrar. Olha aqui, eu fiz a combinação astral. Você é minha alma gêmea, dá tudo certo. Vamos nos casar para sermos felizes. Ela topou. E até hoje eu estou com 11 anos de casado. Somos felizes. Como eu já tinha desejo de conhecer a China, então escolhi casar nas muralhas da China. Infelizmente, não é muito romantismo, né? A matemática que sustenta o romance. O maior impacto está na questão das diferenças culturais, né? Os primeiros 3 anos foram muito críticos para isso. Foram momentos onde a gente estava fazendo a transição não só da cultura empresarial, de uma empresa familiar brasileira para uma empresa profissional, uma multinacional chinesa, onde também veio a questão das mudanças tecnológicas. Então, a questão dos funcionários foi, eu acho, a questão mais complicada, né? Compreender o porquê dessas mudanças, por que essas mudanças são feitas dessa forma, né? A BYD foi uma das primeiras fábricas a se instalar em Shenzhen, foi o primeiro lugar da abertura econômica chinesa há mais de 25 anos. Então a fábrica cresceu muito, você tem lá 220 mil funcionários, então a empresa constrói moradia, aluga barato para os seus funcionários, né? Depois de 7, 8 anos de trabalho, o funcionário é dono daquele empreendimento. Dentro da fábrica você tem estádios de futebol, escolas para crianças, treinamentos, universidades. A empresa promove, incentiva casamento entre funcionários, né? Festas dentro do ambiente da empresa, basicamente para criar esse vínculo, que é um vínculo de uma vida. Eles não acham tão natural quando uma pessoa passa por diversas empresas. No Brasil, pelo menos da minha experiência, um profissional com diversas passagens, às vezes é bem visto porque traz uma bagagem diversa. Nos Estados Unidos você pergunta, o cara trabalhou muito bem por 10 anos na empresa, sempre serviu os objetivos da empresa. No último ano ele não entrega as metas, ele não está sendo bom. Você pode demiti-lo? 80% dos americanos diz, sim, ele deve ser demitido. Já na Ásia e na China é o oposto. Se você fizer essa mesma pergunta, 80% diz que não deve demiti-lo. Então, a cultura chinesa, ela é diferente. Outra coisa muito intensa aqui é a carga de trabalho. No Brasil era muito comum eu trabalhar entre 8 a 10 horas por dia. Aqui na China, pelo menos na indústria tech, as pessoas ficam de 12 a 14 horas por dia no escritório. Isso é muito comum. A empresa oferece almoço, oferece jantar e cria um ambiente para as pessoas realmente não precisarem sair dali para desenvolverem suas funções. Na China era muito comum o modo de trabalho 996, né? De 9
da manhã às 9 da noite, 6 vezes por semana. O almoço aqui, ele tem mais ou menos 2 horas e a segunda hora é a hora do cochilo. Então, quando a gente passa pelo escritório por volta da 1 da tarde, é um silêncio, as luzes um pouco mais baixas, as pessoas estão nas suas mesas com uma venda no olho, com uma almofadinha, tirando um cochilo, por causa da rotina super intensa. São pessoas orientadas a resultado. Até a questão trabalhista deles são voltadas para resultado. A pessoa que executa e tem melhores resultados no seu trabalho na China, ele tem melhores remunerações, tem melhores benefícios, tem melhores reconhecimento. Coisa que no Brasil nem sempre é a mesma coisa, nem sempre acontece isso. O trabalhador chinês é meio engessado, vamos dizer assim, né? Ele cumpre ordens, até mesmo eu vejo por mim, a gente é muito cumpridor de ordens. Então o brasileiro ele tem vamos dizer assim, ele tem uma maior abertura ao, por exemplo, solucionar problemas, enquanto o chinês ele sempre vai em busca da hierarquia de quem manda que vai decidir, independentemente da melhor ou pior decisão. Então, eu acho que o trabalhador ocidental tem essa flexibilidade maior. A sinergia entre os chineses e os brasileiros está sendo muito positiva, né? Porque a gente consegue pegar um pouco dos dois mundos, né? A criatividade, a flexibilidade do brasileiro e a questão de cumprimento de ordens, de planejamento e visão de futuro que o chinês tem. O jeito de trabalhar do chinês, ele tem muito a ver com a filosofia confucionista. Sempre tem que obedecer à hierarquia. Isso eu já vivi, porque eu estudei lá, a gente sabe. Você nunca questiona o chefe. Mas mesmo que o chefe fale uma bobagem, exatamente. Então, esse negócio, por exemplo, de Brasil, vamos fazer um brainstorm, não existe. O chefe está certo e acabou. Estava conversando com um empresário chinês que ele falou, a maior dificuldade para mim é que eu nunca sei quem está no comando. Porque sempre tem muita gente dando palpite, eu nunca sei quem está. Por exemplo. Você tem as reuniões que acontecem, sempre você tem vários representantes das empresas chinesas, da Haiton, e você sempre tem que prestar atenção ali no quem está sentado no meio, porque quem está sentado no meio é que manda. O presidente da empresa, ele olhava para mim. Pá! Só para mim. E quando eu olhava para algum subalterno dele, o subalterno baixava a cabeça. Tipo, não fale comigo, fale com o meu chefe. É difícil, muitas vezes, você reter profissionais brasileiros com um modus operandi verdadeiramente chinês. É ditatorial. É tipo, de certa maneira, ele acha que você é inferior. Geralmente, a minha consultoria, ela é acionada quando tem problema, já está o caldo, já está dando confusão. Você fala, que confusão, Suzana? Perda de talentos. O que eu falo é da perda de funcionários brasileiros porque não se adaptam ao jeito chinês de trabalhar. A maioria dos negócios, né, que fracassam, eles não fracassam por questões de natureza econômica, né? Mas fracassam exatamente por esse desconhecimento cultural mútuo. Mais recentemente, um empresário chinês falou para mim, olha, a gente aprendeu que temos que treinar gerentes brasileiros porque flui melhor. É um processo de aprendizagem. Mas, no fundo, veja, outros países passaram exatamente por isso. Imagina a Alemanha, Volkswagen, quando veio aqui em década 50, etc. Você precisa se adaptar à cultura. A decisão final ela é sempre feita pelo presidente. Por exemplo, não é muito bom um diretor questionar uma decisão de um presidente na frente dos outros funcionários. Isso não é algo muito comum na China. Só que o que eu sinto, e eu já vi isso, senti isso na pele, que mesmo quando o nosso presidente mundial, o presidente Brasil toma uma decisão que o time local não acha oportuno, na hora você não deve questionar, mas depois você vai lá e explica, mas veja bem, presidente, olha, isso aqui pode ser aquilo, pode acontecer isso, eles mudam. Como dizia Deng Xiaoping, o fato de eu abrir a janela, talvez entre 1, 2 ou 3 moscas, mas a nossa essência vai ser mantida. Eu sempre falo, gente, eles abriram a janela, eles vão permitir 1 ou 2 ou 3 influência ocidental,
Mas achar que um cara de 5.000 anos vai comprar o teu modus operandi de 500, não, ele tem 5.000 anos. Ninguém está dizendo que ele está certo. Pelo amor de Deus, chega uma hora que eu falo, mas ele está certo, ninguém está defendendo. É assim. Você está disposto? Eles não gostam de nada que os envergonhe na frente de outras pessoas. O melhor que a gente pode fazer aqui é sempre procurar privadamente aquele seu parceiro, aquela pessoa que trabalha junto com você e conversar de forma amigável. E aí sim vai ter um resultado bom. Mas se você cobra em público, é super mal visto. Teve um exemplo de uma empresa que queria vir no Brasil. Eu falei, olha, para que você vai trazer dinheiro? Como assim? A gente pode fazer uma securitização de recebíveis. Eu estava propondo a ela trazer $0, simplesmente fazer essa operação. O que aconteceu aí? Ela não entendeu a operação, não quis expor a face dela dizendo que não entendi. Chama teu chefe. Também não, porque se eu chamar meu chefe e ele não entender, eu estou expondo o meu chefe ao ridículo. No final das contas, o que aconteceu? Trouxeram $1 bilhão bom para o Brasil, mas não precisava ter trazido, simplesmente não entendeu. O confucionismo, ele se preocupa com as relações. Portanto, as relações de trabalho são relações entre pessoas. Então, vai aparecer essas ideias, né, sistematizadas pelo confucionismo, que é do respeito, que é da harmonia, que não deixa o outro constrangido, que é estabelecer vínculo de confiança. Você está no meu ciclo de Confúcio? O que é o meu ciclo de Confúcio? Se você é meu chefe, você trabalha comigo, você pode tudo. Se você é da minha família, você pode tudo. Se você é meu amigo, você pode tudo. Por isso que existe o chamado Guanxi. O Guanxi chinês é muito mais do que uma rede de contatos. Ela é uma rede de pessoas que você confia, que confiam em você, né, que são suas amigas, que você sabe que você pode acioná-la para te ajudar e resolver um problema, e você sabe que aquela pessoa vai fazer. People translate Guanxi into English is the word of relationship, but I prefer to translate it from Guanxi to EQ. You should work on yourself first. So you should be well educated, decent, and not so selfish. You need to respect other people, respect the culture, and then this kind of Guanxi or EQ facilitates the business. Depois que o chinês confia em você, ele diz até que não precisa mais de contrato, porque a confiança é muito importante, né? Na China, você tem que levar, né, uma disputa ao nível judicial, é considerado algo assim um pouco vexatório, né? Tanto que a maior câmara arbitral do mundo está na China. O nosso jeito é um jeito que as escolas de administração nos ensinam, que é um jeito muito americano, né? Tempo é dinheiro, direto ao ponto, né? Objetividade. Então, para uma sociedade chinesa que é relacional, você precisa estabelecer afinidades. Para nós, isso é perda de tempo, é blá, 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 né? Se você quer investir na relação, por exemplo, ter uma China Desk no escritório de advocacia, você sabe que aquilo ali é uma coisa a longo prazo, não é uma área para você entrar, para amanhã você já vai ter todos os clientes chineses. Não é assim que funciona. A relação ela vai sendo construída no passo a passo e nunca se dá o outro passo sem ter efetivamente concluído o anterior. No início, sem dúvida, causa uma certa apreensão, mas aí depois que você consegue perceber esse tempo necessário, a coisa começa a fluir de forma mais tranquila. Mas, sem dúvida, é um impacto. Eles podem demorar num pedaço porque eles estão construindo o vínculo. Uma vez que esse vínculo está construído, sai da frente, porque eles te atropelam. Yeah, time is money. But how much money you are talking about? The fortune is for yourself or for the human beings. If it's for the human beings, let's spend more time to think, to plan. And then, if we agree,
let's work together. So yes, time is the money, time is the cost. And you need to choose and invest. As recepções das pessoas que vão de fora até a China são recepções muito calorosas. Levar você no restaurante, mostrar comida que eles apreciam. Isso é uma forma de dizer para você que você é bem-vindo, que você está fazendo parte da cultura dele agora, que você é uma pessoa que ele quer abrir um relacionamento de confiança com você. Se você não for chamado para um jantar, tem algo de errado com o seu negócio. Então vai ter um jantar, vai ter um passeio, vai ter uma ópera. É importante você respeitar isso e viver isso. Se você tiver uma ação que gere a percepção de desprezo, pode ser que o seu negócio não saia. E os chineses não vão discutir nem vão te dizer o motivo, simplesmente eles vão se retirando. É importante que não seja algo forçado, que não seja algo artificial. Eles vão perceber se eles verem que a intenção da pessoa ao iniciar o guanxi é simplesmente para obter algo. Eles querem entender que você tem um interesse mesmo e que esse interesse genuíno vai abrir portas para outras oportunidades. Isso está baseado numa história de muitos anos, milênios, né? É a natureza, vamos dizer assim, é o espírito chinês, né? É você e os teus, e o teu círculo. Então, se a gente fosse falar de confucionismo, a gente ia longe, né? Ele está totalmente nos negócios. Se você pensar que hoje tem Instituto Confúcio quase que no mundo inteiro, né? É um soft skill da China. Meu nome é Luiz Antônio Paulino, sou professor, curso de Relações Internacionais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. E sou o diretor aqui do Instituto Confúcio na Unesp. O Instituto Confúcio é um projeto, né, que foi criado pelo próprio governo chinês em 2004, né, com o objetivo de promover, enfim, a divulgação da língua e da cultura chinesa no mundo, né. Hoje existe na China mais de 40 universidades oferecendo cursos de português, né. Aqui no Brasil não existe isso. Os Estados Unidos, eles têm quase 100 institutos Confúcio nas suas universidades. Essa nova secretária de Comércio, né, dos Estados Unidos, ela fala fluentemente o mandarim. Se você vai se relacionar com outro país, você tem que conhecer aquele país. Agora, a China está descobrindo o mundo, que cada país é um país. Eles já apanharam bastante na África, agora também na América Latina, eles estão aprendendo a respeitar as culturas, conhecer as culturas. Existe a legislação trabalhista, já não pode exigir 12 horas por dia, apesar que tem capitalistas brasileiros que também exigem 12 horas, então, mas enfim. É cheio de chinês nos MBAs da Europa e Estados Unidos. Eles estão fazendo esse movimento, eles têm política pública, eles têm uma política de educação. Então, nesse sentido, eles vão superar rápido essa questão do desconhecimento. A gente é que está em passo de tartaruga. Acho que a gente está bem no início, realmente, da abertura desse novo mundo, que é o mundo asiático, né? A gente tem que conhecer mais a China. Temos muito a aprender com a cultura chinesa, porém, a gente vai ter que conseguir uma coisa que é muito difícil, que é tentar não se vislumbrar com a caricatura da cultura chinesa. O ocidental, ele faz uma coisa, ele acredita que o pensamento chinês, o Kung Fu, o Tai Chi, o Qigong, a poesia, são uma espécie de terapia para ele ficar bem, para ele dar uma relaxada, um spa. E a cultura chinesa não é isso.
Eles falam, tal coisa pela via chinesa, né? A maneira chinesa de fazer isso. Qual é a maneira brasileira? Eu passei a tomar chá todos os dias, né? Eu adquiri isso porque foi bom para mim e eu conheci com eles. Dá uma olhada no que tem e pega aquilo que te serve, que é bom. Faz um combinado, né? Toda cultura é uma história de encontros culturais. Cada chinês é um. Não tem manual para falar. Sabe, não é que nem um aparelho eletrônico que você pega lá, deixa eu ver como esse cara funciona. Não é assim. Isso eu acho difícil com os brasileiros. Eles querem logo, é workshop de 8 horas. Dá para fazer em 1 hora? Dá para me falar tudo isso, 5.000 anos de civilização, em 1 hora? 40 minutos, será? Os chineses, quando eles olham um investimento ou uma oportunidade, eles não olham pensando num horizonte de 5 anos, nem num horizonte de 50. Eles estão olhando para um horizonte de 500 anos. Talvez por eles terem 5.000 anos de história, né? Para eles, então, 50 anos não é nada, só 10%. Eu acho admirável o fato deles serem muito planejados, de falar, eu quero chegar aqui, e aí trabalhar nesse sentido. Eu sinto falta de qual é o sonho brasileiro. O que a gente quer? Aonde a gente quer chegar? Eu nem peço que o governo, qualquer coisa, tenha um planejamento de 5 anos. Mas vamos combinar, eu tenho medo qual vai ser a capa da próxima revista semanal. O chinês tem planejamento. Tanto é que eles buscam cumprir não o que planejou 1 mês, 2 meses, mas o que planejou, que é um plano quinquenal. Claro que com a ditadura, ninguém está defendendo a ditadura, isso fica muito mais simples, mas custava ter um planejamento mais robusto. Mesmo que você não apresente o resultado no início, no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, se houve o trabalho de confiança naquelas ideias que foram discutidas e que estão sendo postas em prática, tem um apoio muito grande. A política pública brasileira ela é sempre restrita ao interesse de curto prazo, porque é um orçamento de 1 ano. Ela tem, por um lado, que prover resultados que o setor privado quer, para as ações, para os lucros, e a gente tem ainda uma classe política que está muito focada em defender interesses, grupos de interesse. Isso já não ocorre na China. Então, a cultura chinesa, ela é diferente, né? Ela entende que a empresa, que os interesses da comunidade, os interesses, inclusive públicos, se sobressaem ao seu desejo privado de curto prazo. A China, o ano passado, zerou a pobreza. Eu acho que é o maior feito da história da humanidade, né? Foram tirados milhões e milhões de pessoas da pobreza numa política pública de 30 anos, uma política pública consistente. Se você compara, por exemplo, o Brasil e a China, aí na década de 80, que, enfim, não faz tanto tempo, nós não estávamos em condições tão diferentes da China. Aliás, em alguns aspectos, nós estávamos, inclusive, mais adiantados com a China. E em 40 anos, esse quadro se mudou totalmente. Eu penso que isso tem muito a ver com essa definição, né, de um projeto de país, de um projeto de nação, que seja abraçado por todos, né? Se não fosse a China, o desempenho da economia brasileira seria muito pior do que é hoje. Então isso é algo importante. Agora, ele poderia ser muito maior se nós nos preparássemos melhor para enfim, receber o capital chinês e absorver o que eles têm de tecnologia e criar as nossas próprias atividades. Tem setores que ganham com certeza, né? Mas será que esses ganhos de curto prazo de alguns setores servem para um projeto de desenvolvimento do país? A própria abertura da economia chinesa é uma lição a ser levada mais a sério pelo Brasil. O que a China fez? Ele abriu, disse, vocês podem fazer esses lucros, mas vocês vão operar e gradualmente cada vez mais em função do projeto de desenvolvimento meu. Isso significa, por exemplo, transferência tecnológica
que agora é chamada pelos Estados Unidos e Europa de transferência tecnológica forçada. Pois é, mas se não é forçada, não existe. Esse é o problema. Nenhuma empresa líder, evidentemente, vai transferir tecnologia. Então o Mercosul já é a maior potência desse planeta no tema do lítio. O Brasil tem reservas estratégicas de todos os minerais, das revoluções dos semicondutores, da tecnologia de informação, da mobilidade elétrica, das energias renováveis. Então a China pode nos ajudar muito a adensar essa cadeia, né? Em vez de exportar o minério, vamos beneficiar esse produto aqui para gerar emprego, gerar inovação. E ao invés de exportar o minério por $2, a gente exporta ele intermediário por 5, ou o produto final. Por exemplo, vamos ser uma coisa concreta. Então, Huawei, né? Então, tecnologia 5G. O Brasil precisa urgente, isso é importante para as escolas médias. A gente viu na pandemia, não consigo dar aula online, porque grande parte dos meus alunos não tem os equipamentos e a rede necessária. Mas vamos negociar com o Huawei. Não essas coisas que os Estados Unidos estão falando lá, que eles vão roubar suas informações. Não, vamos negociar com eles, ter centros de pesquisa no país, fazer cooperação com universidades brasileiras. Enquanto os governos do mundo ocidental não perceberem de que a inovação tem que ser liderada pelo governo, esses países vão ficar para trás. Com megacorporações que a China tem, vindo para cá, você tem inúmeras coisas que você pode aprender do ponto de vista de gestão, de tecnologia, de processo produtivo, de modelos de negócio que a gente nem imagina que é possível e na China existe. Só que não adianta também pedir para alguém transferir tecnologia se não tem empresas que conseguem então usar e desenvolver essa tecnologia, e universidades com gente capacitados. E esse investimento em ciência e tecnologia na China foi constante. E aqui você vê assim, e não dá. Infelizmente hoje a gente não está conseguindo usar toda a capacidade acadêmica e intelectual que o Brasil tem, e eu acho que a China é a fronteira do conhecimento. Então essa aproximação do mundo acadêmico, Brasil e China, e das indústrias chinesas e brasileiras para o desenvolvimento industrial, inovação e tecnologia é uma das maiores oportunidades que aparecem para o Brasil nos próximos anos, né? O Brasil, depois dessa pandemia, precisa urgentemente de capital estrangeiro para poder fazer as mudanças necessárias na área de infraestrutura, né? Precisamos melhores estradas, melhores portos, melhores ferrovias, precisamos melhorar a parte tecnológica. Então, assim, a gente vai ter que ter vários parceiros, e entre os grandes parceiros, certamente a China, que hoje representa os 3 maiores bancos do mundo, vai ter uma importância muito grande. A China não vai fazer tanto projeto de infraestrutura como fez em 2020, mas o cobre vai crescer. Primeiro, porque tem a pegada do mudanças climáticas de Biden e de Xi Jinping. Quais são essas pegadas? Eu quero cada vez mais carro elétrico, eu quero bateria. For BYD, we are going to increase our investment in Brazil. So in the future, we are going to sell like electrical vehicles, the plug-in hybrid in Brazil, and also like in the future, we are going to develop the IT business in Brazil. So we are going to continue our investment in Brazil. Meu desejo é que esses investimentos aumentem e que eles contribuam de uma maneira significativa para aumentar a competitividade internacional da economia brasileira, o que permitirá a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego, a inclusão social, enfim, que seja útil para a parte chinesa, é claro, eles não estão vindo aqui para perder dinheiro, e que seja útil para a parte brasileira, que a gente possa, digamos assim, absorver aquilo que nos interessa. Eu só faria essa recomendação, que é de cuidar dos aspectos de valores, porque fazer negócio é fazer relação. É tão mais fulminante, é produtivo, é tão mais bem-sucedido. Sabe,
O negócio, o fazer, né, a transferência, o know-how, tudo flui com tanto mais deleite se você, antes de ir para a coisa em si, para a produção, para a usina, você fala, peraí, deixa eu ver com quem eu estou trabalhando. Você vai passar assim um rolo compressor e falar, os chineses, que chinês cara pálida é o seu, né? Tem 1 bilhão e 400 bilhões de chineses, descubra o seu chinês. Esse é um trabalho que você tem que fazer.